Você tem aí uma pequena produção de doces, de brigadeiros ou, enfim, de qualquer outros doces e você está crescendo. Que beleza, que legal. Meus parabéns para você. Mas você tem que tomar um pouco a mais de cuidado agora, porque os seus próximos passos vão definir todo o seu futuro dentro do empreendedorismo. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bácaro, especialista em fornecimento de doces para revenda, e hoje eu estou aqui para te ensinar o que fazer quando você começar a crescer, quando as coisas começarem a ir bem para você. E essa, na verdade, é uma das fases mais gostosas dentro do processo, dentro da jornada do empreendedorismo. É quando você começa a fazer as coisas e você vê que o seu trabalho está tendo resultados, que está tendo frutos, né? Que o seu esforço finalmente está começando a ser recompensado. Calma, esse é um momento decisivo para você. Se você não souber como agir nesses momentos, se você não souber o que fazer nesses momentos, você pode quebrar em muito breve, tá? Esse é um momento talvez mais delicado dentro da sua trajetória até aqui. Eu vou te ensinar hoje o que você fazer, quais são os passos, quais são os cuidados que você deve ter nesse momento que as coisas começarem a dar certo, que você começar a crescer, que você começar a progredir com o fornecimento de brigadeiros para revenda. Mas antes eu quero pedir que você, desde já, dê o seu joinha aqui para mim, clique aqui nesse joinha aqui embaixo, clique em inscreva-se caso você ainda não seja inscrito nesse canal, para que você não perca conteúdos como esses e sempre esteja por dentro aí das mais preciosas informações e ensinamentos dentro do fornecimento de brigadeiros para revenda, dentro dessa modalidade da confeitaria que eu considero a melhor de todas, tá bom? Bom, mesmo que você ainda seja pequeno, mas você ainda um dia vai querer ser grande, presta bastante atenção nisso. O empreendedor, quando ele começa a crescer, ele começa a prosperar, ele, por muitas vezes, ele não se dá conta de que isso está acontecendo. E por conta disso, ele negligencia algumas tomadas de decisões que deveriam ser priorizadas nesse momento. E por isso, muitas das vezes, o empreendedor quebra logo depois de ele ter passado justamente por aquela fase em que parecia estar tudo bem. Tome cuidado para isso não acontecer com você, porque geralmente a fase que as pessoas mais costumam errar, principalmente dentro desse ramo, né, da confeitaria, da escala na confeitaria, é no início, tá? O problema das pessoas é que elas pensam assim, eu tô começando agora, eu ainda sou pequeno, eu ainda tenho tempo para ajustar alguns processos, eu ainda não preciso fazer isso tão bem feito. E é fato, eu defendo aqui sempre o fato de você começar com o que você tem, o fato de você ir, né, avançar, independente se as coisas ainda não estiverem perfeitas para você, independente se você ainda não estiver com tudo alinhadinho, com tudo redondinho. Mas o que você tem que tomar cuidado é com o quanto tempo você vai passar fazendo as suas coisas assim meio que pelas coxas. Sabe, você talvez não tenha uma embalagem tão bem feita ainda e você decidiu começar seguindo a minha dica aqui, seguindo a minha orientação, você decidiu ir assim mesmo e olha, parabéns, é isso mesmo, vai, mesmo que ainda não esteja tudo perfeito, mas o quanto tempo você já está nesse negócio e a sua embalagem ainda não melhorou? Há quanto tempo você já está fornecendo brigadeiros para revenda e ainda você nem abriu um CNPJ? Você ainda nem fornece nota fiscal para os seus clientes. E tudo bem se você estiver fazendo isso por algumas semanas, por um mês e pouquinho, talvez até 2 meses, mas se você já está nesse negócio há mais tempo, você já teve tempo para colocar essas coisas em ordem, para colocar isso em prática e fazer o seu negócio rodar da maneira que ele deve. Você não pode negligenciar pequenas tarefas, pequenas otimizações aí no início do processo, porque se você crescer e crescer errado, vai ser muito mais difícil você conseguir apresentar o seu negócio da maneira que ele deve ser feito. Lá quando você já estiver maior, você mudar toda a sua estrutura, você desaprender coisas que você aprendeu, do que se você estivesse fazendo isso certo, da maneira correta, desde o início. Você, por exemplo, que costuma mexer tudo no papel, você gosta de fazer as suas contas tudo no papel,
bacana, é o seu jeito, talvez você não se adapte muito bem com planilhas, com programas, com aplicativos, com sistemas, mas o fato é que se você quiser crescer, se você quiser ser grande, se você quiser ter uma empresa de verdade, sólida, consistente, vai chegar um momento que você vai precisar do auxílio de programas, da tecnologia. Eu não estou falando aqui de programas revolucionários, de sistemas caríssimos, não, eu estou falando apenas do Excel. O Excel, por exemplo, é um dos aplicativos que eu mais uso aqui, que mais me auxiliam, é realmente uma mão na roda. E se não fosse ele, se eu estivesse fazendo até hoje tudo no papel, anotando ali conta por conta, contas a pagar, contas a receber, controles financeiros, controles de clientes, de rotas, eu estaria realmente lascado, eu estaria engessado, a minha operação não conseguiria usufruir, porque todo o tempo que eu tenho, eu estaria gastando com a burocracia, com a contabilidade, com esses registros sendo feitos manuais. Agora, como eu jogo tudo isso para sistemas, para programas de computadores, como o Excel, por exemplo, eu acabo ganhando muito tempo. Agora, já imaginou se desde lá do início eu estivesse fazendo tudo no papel e agora eu me desse conta que eu precisaria mudar? Primeiro que eu nem conseguiria chegar aonde eu cheguei, porque eu não teria tempo para isso. Eu estaria lá até hoje escrevendo lá continhas no papel. Mas se eu, por um milagre, tivesse conseguido alcançar, tivesse conseguido aumentar a minha operação, nesse momento eu teria que mudar, porque eu não teria mais como progredir a partir disso. E aí eu teria que pegar toda uma operação que já estaria funcionando e mudar, migrar para um novo jeito operacional, para uma nova forma de fazer os meus controles, e eu teria que desaprender a forma que eu acabei aprendendo e aprender de novo a forma mais eficaz, a forma mais efetiva. Não seria muito mais fácil se eu fizesse isso da maneira certa, desde o início? Então, o meu convite hoje é para que você, desde já, faça uma reflexão nos seus processos, no seu processo aí de produção, nas formas que você está adotando para fazer as suas embalagens, nas formas burocráticas, organizacionais da sua empresa, se é que você já tem uma. E se você ainda não tem, para você está até mais fácil, porque você vai ter a oportunidade de começar do jeito certo, de começar de uma maneira que você já faça certo desde o início. Eu prezo isso. É por isso que, se você for abrir a minha plataforma do meu treinamento hoje, você vai ver que os módulos estão categorizados, por exemplo, de uma maneira totalmente linear. Ou seja, eu faço questão de deixar lá, por exemplo, primeiro o módulo de organização financeira do que, por exemplo, o módulo de receitas. Eu prefiro ensinar os meus alunos primeiro a como organizar a empresa, como colocar ordem na casa, do que, por exemplo, já começar a falar de produção industrial. Porque a casa tem que ser organizada de baixo para cima. Você não vê uma casa sendo construída começando pelo teto, depois vindo pelas paredes e depois fazendo a estrutura. Não, é o contrário, né? Uma casa se constrói de baixo para cima. E o que eu quero dizer com isso é que você deve construir a sua empresa também de baixo para cima. Não adianta você dominar as receitas mais fabulosas que existem por aí. Não adianta você saber fazer um brigadeiro mais delicioso que existe aí na sua cidade, no seu estado, quiçá no Brasil, e não dominar a organização de processos. A não ser, por exemplo, que você tenha um sócio gestor, aí é outra coisa. Você pode focar na produção, por exemplo, nas vendas, se é que você domina vendas. Se você não domina, mais um motivo para você estudar primeiro essa parte das vendas e depois, por último, se preocupar com a receita. E aí você deixa o seu sócio com a parte da gestão. Agora, essa é uma realidade para poucos. Eu, por exemplo, eu não tenho sócio até hoje. Minha sócia é minha esposa. Mas a minha esposa, eu comecei sozinho, depois eu me casei, ela veio trabalhar com a gente por um tempo, atuando aqui do meu lado, e depois ela acabou saindo da empresa por opção própria. Ela decidiu ficar em casa, cuidando da família, cuidando das crianças, e eu estou aqui de novo, sozinho aqui. Eu não tenho um sócio gestor ou um sócio vendedor, eu tenho que dar conta de tudo. Se essa for a sua realidade, você também vai precisar dar conta de tudo, e para isso você precisa saber como fazer isso. Então, invista o seu tempo em estudos, invista em ter um mentor ao seu lado. Eu, por exemplo, estou aqui para isso, para te ajudar, para te pegar pela mão, te ensinar tudo o que você precisa fazer, mas é você quem tem que estar lá investindo o seu tempo, aprendendo, sentando para aprender,
fazendo as suas anotações e aplicando o que você aprender dia após dia. Faça isso, esse vídeo foi mais para você aprender aí a ter essa mudança na sua mentalidade, aprender aonde focar, e se você souber fazer isso, eu tenho certeza que você vai conseguir sucesso dentro dessa modalidade da confeitaria. E o mais importante, depois que você conseguiu o sucesso, você não vai quebrar, porque você cresceu de forma certa, tá bom? Eu encerro esse vídeo te agradecendo por você estar aqui comigo até esse momento. Não esquece de clicar aqui no gostei aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Foi um prazer. Até mais.